Hello, mais um Atibaia Pode Mais no ar, temporada 2026 está demais, uma entrevista melhor que a outra, conteúdo muito bacana para você nessa noite de gravação. Estou aqui com a Raquel, proprietária da Ruvetes, Centro de Diagnóstico Pets em Atibaia. Seja muito bem-vinda, Raquel, uma honra ter você. Para você que não conhece a Ruvetes, eu já vou te dar uma dica que você não vai esquecer. Você entrou na Avenida Atibaia, tem aquele posto de gasolina de esquina de frente, tem um cachorro pintado lindo numa parede, ali é a Ruvetes. Então toda vez que você entrar na Avenida Atibaia agora, você viu o cachorrinho pintado. Que raça que é aquele cachorrinho da parede, Raquel? É um Border Collie e um gatinho. Um Border Collie e um gatinho. Quando você estiver na Avenida Atibaia, você viu o gatinho Border Collie na parede, ali você vai saber que é a Ruvetes. Raquel, muito bem-vinda. Vai dar uma aula pra gente agora de exames e diagnóstico para pets. Eu queria te agradecer, falar que é uma honra ter vocês conosco aqui. E eu queria que de cara você contasse um pouquinho da sua biografia, da sua história, formada em veterinária, doutora. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, o prazer é meu em estar aqui pela oportunidade, é um convite muito bacana. Eu sou médica veterinária há quase 11 anos, a medicina veterinária é a minha paixão desde o princípio. Eu decidi ser médica veterinária na adolescência, quando eu tinha cerca de 16 anos. E aí, desde então, entrei na faculdade, me encontrei, me realizei pessoalmente, profissionalmente. Não teve plano B, você sempre quis fazer isso? Sempre quis, não teve plano B. Entrei na faculdade e dei continuidade no curso. Que legal. Raquel, eu queria que você explicasse um pouquinho, é muito novo para o interior, você teve um contato muito grande com o capital de São Paulo, existem metodologias lá dentro do seu segmento que para lá é comum e talvez para Atibaia seja novo. Para você entender um pouquinho o que é a Ruvetes em Atibaia, eu vou dar o exemplo do Quantum Diagnósticos. Nós, seres humanos, a gente vai no Quantum, hoje tem uma enormidade de exames que a gente pode fazer lá. A Raquel tem o mesmo formato para pets, gatinhos e cachorrinhos. Tô certo? Tá certíssimo. Explica um pouquinho para quem não conhece desse universo, o protocolo de exames, o que você tem de exames para oferecer tanto para cães quanto para gatos. Maravilha. A Ruvetes ela é um centro de diagnóstico veterinário, onde a gente tem o atendimento para cães e gatos, especificamente. Ali a gente pode estar realizando mediante encaminhamento médico veterinário, né? Ou seja, a gente tem um colega junto nesse atendimento antes do pet passar por mim, ele passa por um clínico geral. Assim como a gente vai no nosso médico, vai no consultório, expõe a nossa queixa, aí o médico solicita os nossos exames, a gente vai no laboratório, no centro diagnóstico realiza. Nos animais é a mesma coisa, né? A gente leva o nosso pet para o veterinário, para um clínico geral ou para um especialista, um gastro, um nefro, dependendo da necessidade do pet. Aí ele faz a requisição de exames. Aí você tem a necessidade de buscar um centro diagnóstico. É importante as pessoas entenderem que você não faz consulta veterinária lá. Exato. Então a pessoa passa pelo veterinário dela, habitual, e daí o veterinário vai fazer uma requisição de exames, e daí a pessoa pode... É muito legal, Raquel, a gente como tutor, como responsável pelo pet, a gente ter essa facilidade da gente estar com um pedido de exames em mãos e a pessoa levar o seu próprio pet até vocês. Explica um pouquinho como que funciona esse processo dentro da Ruvetes. Sim. O tutor ou o responsável, né, ele pode estar entrando em contato com a gente via WhatsApp, pode ir lá pessoalmente, qualquer que seja o canal de acesso até nós, vai entrar em contato, solicitar os exames que o veterinário dele pediu e a gente vai estar fazendo o orçamento, explicando toda a dinâmica, como que os exames funcionam, quais são os preparos que cada exame precisa. Ou se o médico veterinário quiser entrar em contato diretamente com a gente para estar solicitando esse exame, realizando o agendamento, também dá para acontecer. O importante é deixar claro que lá na Ruvetes, eu e os médicos veterinários, né, da equipe, nós não realizamos consulta, atendimento clínico, seja ele clínico geral ou de qualquer especialidade clínica.
né? A Ruvet, sendo centro de diagnóstico, ela recebe o paciente mediante encaminhamento. Para que a gente realize os exames, o PET é submetido aos exames, recebe os resultados e aí depois ele volta para o médico veterinário dele e dá andamento por lá. Então, essa parte clínica, condução terapêutica, todinha voltada com o médico veterinário responsável do caso. Com a gente, ele vai realizar os exames, receber os resultados e voltar para o médico veterinário dele. Eu queria que você explicasse um pouquinho quais são os principais exames que vocês fazem hoje. Na Ruvet, a gente tem o setor de radiologia, tanto as radiografias simples como também as radiografias contrastadas, todas realizadas lá conosco. E o laudo também é feito por mim, né? Eu sou a radiologista responsável. E o setor de ultrassom também, que é comigo, né? Ultrassonografia cervical, articular, ultrassonografia para tecidos moles, ultrassonografia gestacional, avaliação toda completa da cavidade abdominal também. Olha isso. E, caso necessário, a gente faz a ultrassonografia FAST, para acompanhamento de pacientes com alguma condição, que geralmente tenham vindo de alguma internação ou algo assim do tipo. Aí a gente pode estar explorando todos esses segmentos da ultrassonografia também. A gente tem a parte de cardiologia, com um colega cardiologista, que a gente chama, mediante agendamento, ele faz a parte de eco e eletrocardiograma, aferição de pressão arterial. E a Ruvet também é um ponto de coletas, onde a gente tem laboratórios de análises laboratoriais para encaminhamento externo, ou seja, o ponto de coleta é com a gente coleta o paciente, coleta a amostra para exame de sangue, fezes, urinas, amostra citopatológica e encaminho para o laboratório parceiro que a patologista clínica realiza a avaliação dessas amostras. E na sequência a gente compartilha com o veterinário responsável, com o tutor os resultados. Eu estou te fazendo todas essas perguntas porque... como você veio de São Paulo e você estava muito inserida lá em São Paulo já é um hábito essas clínicas, mas para Atibaia talvez seja algo muito novo. É importante para a gente, eu tenho um pet, né, o Duque, eu falo assim, essa facilidade e essa segurança para nós responsáveis, eu chamo de tutor, da gente levar. E eu acho assim, e muito legal porque você fica com o histórico desse paciente. Eu posso chamar de paciente, Raquel? Pode e deve. Ele é o paciente. Então, fica um histórico aqui na cidade. Então, assim, daqui tantos meses, ou daqui 1 ano, 2 anos, o cachorrinho ou o gatinho tem que passar por novos exames, você já fica com todo esse histórico dele, antecedente. Isso é muito legal, né? Porque se vai no veterinário, ele leva para uma clínica. Daí um faz o exame num lugar, outro exame em outro. Aí você centralizou tudo em um lugar só. Isso é um benefício muito grande, né? Sim, com certeza. A gente tem a plataforma de dados, né? O armazenamento das imagens, ele é todo fixo com a gente. Então, o pet veio hoje, volta daqui 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Toda a base está ali. Então, existe um prontuário de diagnóstico, né? Onde a gente armazena e a qualquer momento que ele precisar retomar, ele vai ter acesso. Que legal. Raquel, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem assiste a gente. A pessoa não pode pegar o pet dela e ir lá bater e diretamente em você sem um pedido do veterinário. Explica certinho para essas pessoas. Esse encaminhamento pode ser, o petzinho pode ir para lá fazer o exame através da clínica veterinária. Agora, se o responsável quiser levar, ele tem que ter o que em mãos para esse pet fazer o exame? O responsável, ele tem que ter a guia, requisição ou pedido. A gente chama tudo isso de pedido médico. Né? Ele passou com o pet dele num clínico, num colega veterinário clínico. Esse profissional avaliou mediante a queixa, alguma condição que o pet esteja apresentando, e aí ele vai determinar qual é o exame que ele precisa para estar pesquisando ou investigando uma possível doença. Né? Nem que seja a título de check-up, acompanhamento ou monitoramento, a gente tem que ter uma avaliação de um clínico antes, porque é ele o profissional da saúde que vai conseguir identificar qual o melhor exame que o pet precisa. Então, o pet passa na avaliação do clínico, ele determina quais exames o paciente precisa e aí ele nos procura. Então, o tutor vem até nós dessa forma. Ou, por exemplo, eu tenho um colega médico veterinário que está em atendimento agora, precisa de um encaixe, tem uma suspeita, o exame não pode esperar, ele entra em contato com a gente vai estar realizando um encaixe, conforme a disponibilidade ali na gente, a gente vai
alocar esse paciente na nossa agenda, dependendo da necessidade. Então, o colega tem uma urgência médica maior, não dá para esperar, ele vai nos contatar, colocar a situação para nós do que está acontecendo, então ele também já está encaminhando o paciente dessa forma. Foi muito importante você falar isso. Então é importante os veterinários que assistem, que caso eles tenham casos de emergência, eles já podem fazer um contato direto com você, que num caso de emergência você vai conseguir o encaixe. Exato, o paciente de urgência ele tem prioridade, né? A gente só dá preferência para que ele venha dentro de umas condições de estabilidade clínica que a gente fala, porque é comum, é usual essa troca das nomenclaturas, né? O paciente de emergência é um paciente que precisa ser atendido em pronto-socorro. Entendemos por emergência a condição onde ele não está apto a ser deslocado. Então, esse pet deve procurar um hospital, um centro de assistência hospitalar, para que ali ele seja estabilizado e depois ele pode ser deslocado. A emergência vem a ser isso, onde ele precisa de manobras para salvamento, manobras de manipulação cardiopulmonar. Então, ali a gente tem um paciente a nível de hospital. O paciente de urgência, por exemplo... o pet que, vamos colocar assim, condições de urgência, ingeriu um veneno, está com suspeita de obstrução do canal uretral por alguma pedra. Isso é uma condição de urgência. Ele tem condição de ser deslocado, ir ao centro diagnóstico. Sem comprometer em nada a vida desse pet. Exatamente, porque a emergência, assim, acabou de ser atropelado, tem risco. Então, eu tenho um risco iminente de uma parada... O próprio transporte já seria um risco para o pet. Exato. O grave é o quê? Emergência, para nós, é isso, né? O risco de parada cardiorrespiratória, nas condições extremas. Esse paciente deve ser assistido em hospital. É importante a pessoa saber disso. Exato. Do contrário, nós temos um paciente de urgência, por exemplo, envenenamento, as gastroenterites hemorrágicas, onde a gente tem um paciente com risco maior, uma pancreatite, corpos estranhos, obstruções do canal uretral, essas piometra, onde a gente tem que ter uma intervenção nas próximas horas, não necessariamente naquele minuto. Pode pôr a vida em risco do pet caso essa urgência não compromete o risco de vida naquele momento. Exatamente, porque inclusive se o pet está descompensado clinicamente, se ele é um paciente de emergência, ser submetido a exames naquele momento não é talvez indicado. Agravasse mais ainda o caso. Exato, não é indicado. Aí ele é um paciente que precisa receber as manobras e os cuidados a nível de hospital. Olha, que legal. Raquel, explica pra gente, o tutor, né, o responsável, ele leva o pet durante o exame. Esse tutor, ele fica lá, ele pode acompanhar o exame, toda a decorrência do exame. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E principalmente nas questões quando o pet é submetido à sedação. Sedação e contraste. Fala-se em sedação e contraste, a gente que é dono do cachorrinho já fala, ai meu Deus, se eu sedar meu cachorro, vai voltar, não vai voltar. Já ouvimos tantos casos de cachorrinhos que foram para sedação e não voltaram. E o fato do tutor, do responsável estar presente no momento, como que a Ruvetes recebe esse tutor durante todo o processo? Eu faço questão de sempre convidar o responsável do pet para que ele entre na sala de exame com a gente, né? Além de ser uma condição de mais conforto para o pet, ele está do lado do dono dele, de quem está com ele todos os dias. Então, às vezes o exame pode dar um pouco de medinho, então o pet está estranhando, está num ambiente diferente, ou se ele já é mais acostumado, faz exames com frequência, ele já fica lá na posição, já entende e é tranquilo. Independente das condições, se o pet é mais acostumado ou não, eu sempre convido que o tutor, que o responsável entre na sala de exame. Eu acho muito importante ele acompanhar, assim, a gente já conversa, eu já explico o que é o exame, a importância do exame. Caso ele tenha alguma dúvida em relação ao exame, né, como que o exame vai contribuir. Então, toda essa comunicação da importância do porquê que ele levou o pet dele, para que o pet dele está sendo submetido a esse exame,
Ali o que está sendo feito. Exato. Ali é o momento dele entender o que está acontecendo. Então, essa troca ela é muito positiva e muito importante para que o tutor, o responsável, possa dar conforto para o pet dele e este fique mais tranquilo na realização dos exames, o que é muito bem-vindo. A gente quer que o animal esteja bem relaxado, tranquilo, para que a experiência de exame seja algo sereno. Não precisa ser nada assustador ou nada do tipo. Nós temos um protocolo de atendimento onde é tudo de maneira muito amistosa. A gente respeita o tempo do paciente, ele precisa estar em conforto. E o responsável, o seu dono, o seu tutor, está lá acompanhando todas as etapas, ele está entendendo, esclarecendo, certo? Então é muito fundamental que ele acompanhe por conta disso. Foi muito prazeroso para mim ouvir isso, porque eu tive uma experiência com meu pet há uns meses atrás e tiveram que colher exame de sangue. E ele ficou muito assustado, muito... E eu via que... E eu falava, vamos esperar ele ficar um pouco mais calmo, vamos... E eu via que as pessoas estavam tendo dificuldade em tirar, e o meu cachorro ficando cada vez mais nervoso. Então, assim, é importante essa humanização... Nem sei se eu posso falar humanização. Essa humanização na hora do exame. Porque eu falo assim, pro cachorro também ser uma coisa menos estressante para ele, né? Sem dúvida. A nossa ansiedade, o nosso medo, pensa que assim, você tá indo levar o seu pet para investigação de alguma coisa que ele apresentou para você lá em casa, aconteceu alguma coisa de errado, você buscou o veterinário, certo? Então você tem aquela agonia, você também tá com medo, você tem uma angústia, você não sabe o que o seu pet tem. Então, esse momento em que vocês estão comigo, né, os tutores estão na sala, os pets, os meus pacientes ali, existe uma ansiedade. Então, estar ali, eu faço questão de explicar tudo para que as pessoas fiquem calmas, dentro do possível. Porque essa energia de paz, essa serenidade, isso é muito fundamental no exame, equilibra, né? O pet consegue, de fato, relaxar para que o exame aconteça. É claro que tem casos e casos, há animais que não permitem a manipulação, aí a gente entra naquele ponto que você citou anteriormente, a questão da necessidade de sedar. Então, quando a gente fala sedação, contraste, são temas que podem gerar medo ou desconforto. Preocupação pra gente que é dono, né? Preocupação porque, é um exame de maior risco, aí não vou fazer, fica assim com o coração apurado, fica apertado. Mas a gente tem que colocar alguns pontos bem importantes. Vamos primeiro pela parte da sedação. Tá. O que entendemos por sedação? Um recurso médico para contenção, né? Então, a sedação na Arrovets realizamos com anestesista. Então, um profissional médico veterinário especializado nessa área. Então, com toda a aparelhagem, com todo o equipamento de suporte, o pet vai receber. Então, entendemos por sedação a aplicação de uma medicação injetável para que ele permita a realização do exame. Por exemplo, temos protocolos ortopédicos onde deve-se fazer a sedação. Então, para que o pet seja submetido a uma cirurgia ortopédica, por exemplo, de joelho, ou a avaliação de quadril em algumas suspeitas clínicas, a gente deve ter a sedação. Esse anestesista fica durante todo o exame junto com você? Durante todo o exame. Posso chamar assim, monitorando sim. o paciente? Monitorando todos os parâmetros, tudo totalmente assistido o tempo todo. Gente, isso é muito importante, hein? Com certeza, tudo sob segurança, onde o tutor, o responsável vai perguntar, tem dúvida, conversa com o anestesista antes, conta a vida do pet, conta as condições dele, tem toda uma anamnese ali que envolve uma conversa com o anestesista. Tá. Então, ali a gente determina o protocolo do que vai ser necessário, o colega anestesista quem decide, essa parte é toda com ele. O pet estando pronto, chegou, sedou, tranquilo, conversou, né, esclareceu, aí a gente faz o exame. Por quê? Essas mensurações ortopédicas, como eu citei, elas requerem um alinhamento, um posicionamento radiográfico que chamamos de ideal. Porque depois a gente vai fazer mensurações em software, que são programas específicos para que aquele cálculo seja ideal. Então, principalmente as avaliações ortopédicas, então lá na radiografia, a gente vai ter a demanda da sedação. Ou, por exemplo, em alguns exames pontuais da ultrassonografia, por exemplo, abdominal, onde eu preciso fazer a coleta de uma estrutura para fazer a punção dela, uma punção guiada por ultrassom. Também fazemos esse serviço lá.
E aí temos... O próprio pet, inclusive, acaba sendo mais confortável para o animalzinho também. Porque imagina, tem exames que colocariam o pet sofrendo demais se ele não tivesse anestesiado. Sem dúvida. Por isso que a gente primeiro vai fazer um primeiro contato, vai conversar, vai explicar, dependendo do tipo de punção, da localização, dói, não dói, tá com medo, tá com... A gente vai fazer a opção da sedação para que tudo transcorra de maneira tranquila e eficaz. Esse anestesista fica com o pet até ele voltar, até... Quanto tempo dura tem um parâmetro de tempo para passar pra gente? Tem um parâmetro de tempo. Geralmente são sedações injetáveis, então intramusculares, certo? Então sedação não é anestesia. Apesar do termo anestesista, que é o nosso colega, ele é o profissional anestesista. Mas não estamos falando de uma anestesia, porque não é uma cirurgia, não envolve corte. Então é o uso de uma medicação anestésica a nível de sedação. Dá uma apagadinha no cachorro. Isso, sedação ou tranquilização. Então, sendo uma sedação ou tranquilização, é rápido. É questão de 20, 30 minutos. Da chegada até a realização do exame, e ele já começa a ficar mais ativo novamente em 30 minutos. Então, é só um relaxamento, soltar a musculatura para que a gente possa ter aquele alinhamento, posicionamento. Porque animais rígidos ou com alguma condição ortopédica, geralmente, em que eu tenho contratura muscular, eu não tenho o posicionamento perfeito. Mesmo porque isso influencia para que você tenha um exame o mais preciso possível. Exatamente. Do que se ele tivesse desperto, né? Exatamente, porque senão eu não tenho medidas reais, eu não tenho imagens adequadas. Então, dependendo do protocolo de exame, é necessária a sedação. Mas sempre de maneira muito segura, totalmente assistido. Se a gente precisar de exames pré-sedação, a gente solicita, a gente conversa com o clínico, tudo muito acompanhado, muito monitorado. Em casos de pacientes cardíacos? Paciente que tem alguma condição cardiológica, ele tem um histórico, então a gente vai pedir o exame cardiológico antes. Se tiver um exame atualizado, ok. Se esse paciente é medicado, ele está compensado. Ele é um cardiopata compensado, tem protocolo para cardiopata. Então, protocolo Ou seja, seguro. Vocês estão preparados, é importante quem está assistindo o podcast, vocês estão preparados para qualquer tipo de demanda de pet que chegue. Com certeza. Que legal. Qualquer condição, cardiopata, nefropata, já passei por uma cirurgia uma vez, não deu certo, a gente vai tentar entender por que não deu certo, aonde que está, e escolher o melhor protocolo. Esses que eu estou comentando são as sedações, o procedimento com contenção química a nível de injeção. Que aí é o colega anestesista quem faz. Tem casos onde eu não preciso desse protocolo. Eu só tenho um pet com medo. Eu tenho um pet, muitas vezes, infelizmente, pacientes com traumas, experiências negativas anteriores, tem medo da mesa, não pode pôr na mesa, que passa mal. Se treme todo, faz xixi. Exatamente, tem medo, faz xixi, aquela coisa. Então, eu só tenho um pet com medo. Medo não precisa de injeção. Olha, medo é um comprimidinho. A gente faz uso de uma medicação via oral, onde o tutor em casa, o responsável, vai administrar em casa. A gente tem algumas sugestões para vamos dizer assim, um calmantezinho. Temos umas medicações específicas, ansiolíticos específicos com efeito de relaxamento, onde a gente tira aquele instinto de alerta. O pet muito assustado, muito arisco, tem muito medo, a experiência é muito ruim. Gatinhos que são mais agressivos ou no sentido de nunca saíram de casa, aquele gatinho pouco manipulado, que nunca teve muito contato, ou assim, eu adotei da rua, ele veio grande. Então ele tem todos os traumas anteriores, onde o contato, essa relação homem-animal tem muitos traumas envolvidos e eu preciso trabalhar isso nele. Inclusive é um tratamento para ansiedade, né, para traumas, essas questões emocionais nos pets são muito presentes. Então, a manipulação por uma pessoa estranha, no caso ali, para o pet, naquele momento eu sou estranha. Ele tem medo casos, de mim. Às vezes vai ser o primeiro contato. Exato, ele tem medo de mim. Ele só está começando a criar uma relação com o tutor dele, mas também, às vezes, ele fala, eu não consigo conter, porque eu tenho medo dele me morder. Então, a gente está na fase de se
conquistar. Tá. Então, ali é recomendada a medicação em casa. A gente vai recomendar um medicamento em casa, calcula a dose certinho, também com muita segurança, protocolos extremamente sabidos. Antes de vir para o exame, o tutor, o responsável já dá o remedinho. Exato. 1 horinha antes, 2 horas antes, no máximo antes do exame, para que ele fique um pouco mais tranquilo e a gente tire aquele instinto de defesa. Porque vale lembrar que nós estamos trabalhando com... Os nossos pacientes são pets, mas eles são animais, onde a gente tem toda uma biologia instintiva por trás daquilo, sob condição de medo, de, opa, aqui pode ser um perigo para mim, eles vão disparar todos os gatilhos do não. Então, inclusive, para trabalhar esse medo, a gente medica. Que há casos onde esses pacientes que têm essas condições, eles necessitam de medicação diária, para que eles tenham o controle desses sentimentos. Agora eu vou te pôr numa saia justa. Você pode, nos seus anos de profissão, falar pra gente assim, tem alguma raça que é muito tranquila? Fácil de se lidar? Eu costumo dizer que é o Shih Tzu. Ah, o Shih Tzu? O Shih Tzu é o gente boa. O Shih Tzu é o simpático, é aquele que chega todo felizinho, balançando. Simpático, tocou na barriga, o Shih Tzu dá a barriguinha, mexe. O Shih Tzu é o gente boa. E os mais... estressados, vai. Isso está ligado à personalidade ou pode ter algumas raças que você fica mais em alerta? O comportamento, ele tem um fator genético, então racial, tem sim, né? Um traço de maior tranquilidade, pets mais amistosos, mais amigáveis, simpáticos, mas muito disso está atrelado a como eles são criados. O ambiente em que ele vive. É muito mais ambiental do que genético. Olha isso. Eu posso ter um Shih Tzu difícil de manipular, eu posso ter um Shih Tzu que me dá trabalho. Mas, às vezes, também deixando claro que ele é maravilhoso na casa dele, para a família dele, ele é o legalzão, ele é o bacana de todo mundo ali. Só que, se você contrariá-lo, ele até morde. Olha isso. Ele fica reativo. Por quê? Porque ele é acostumado muitas vezes a só ouvir o sim. Então ele tem tudo, e é claro que a gente mima, tem que mimar mesmo. Eu sou a favor. Eu também. Porque não tem essa de, não vou mimar. Eles são maravilhosos, eles são extraordinários, a gente faz tudo por eles, porque eles fazem tudo por nós. Então, aí de repente, na altura do campeonato, vem uma pessoa que se chama veterinário e quer pôr a mão nele. Como é que ele quer? E um ambiente muito estranho para eles também, né? Exato. É assustador, né? Eu vejo, foram poucas vezes que o meu cachorrinho, eu tenho um Lulu da Pomerânia, né? E ele entra, eu vi, na hora que coloca ele naquela mesa... Já fica com medo. Nossa, mas se treme inteiro. Falava, meu Deus. E eu achei muito importante a gente estar junto mesmo. Eu percebi isso. Faz toda a diferença. É aquela coisa, tem alguém aqui comigo. Faz toda a diferença para quem tem autocontrole também. Eu queria que você desse essa dica para as pessoas, porque é importante o responsável estar tranquilo também. Porque o animal sente, não sente, Raquel? Sente tudo. O animal, ele é extremamente sensitivo. Na minha opinião, né? Isso já é sabido. Ele pensa assim, ele tá com você o dia todo, ou o período todo que você tá na sua casa, ele te acompanha, ele sabe sua rotina, a hora que você levanta, a hora que você chega, a hora que você sai, o estalinho da chave, opa, minha família tá indo, eu também quero ir. Eles são extremamente inteligentes. Eles acompanham toda a sua dinâmica, tudo o que você vai fazer durante o dia. E essa relação tão estreitada, tão próxima, aonde nós estamos o tempo todo compartilhando com ele os nossos afazeres, eles são com certeza um filtro dentro de casa. Com certeza. Eles sabem das nossas emoções. Se a gente está mais para baixo, se a gente está muito eufórico, muito alegre. E como já se sabe e frequentemente a gente fala, né? Ele é o melhor amigo do homem. Não só o cão, o pet... qualquer animal, na verdade. Que você dê amor, se torna o seu melhor amigo. Exatamente. A ave de casa, que está lá no seu viveiro, um equino, qualquer animal. Aonde você dá amor, ele te dá amor. É verdade. Isso é fato. Então, eles são, com certeza, capazes de sentir o que a gente tem. Então, para as pessoas que têm essa angústia de... eu preciso levar o meu pet no veterinário, ai, coitadinho, ele está com dor. O que eu sempre falo, e quem me acompanha já sabe, já ouviu de mim.
Eu gosto muito dessa troca, eu acho que é necessário toda essa explanação franca. A pessoa tem que querer. E ser uma pessoa que não tire a harmonia daquele momento também. De maneira nenhuma. Eu acho assim, olha, o que eu penso, a gente deve lamentar ou deve sofrer por não poder cuidar. Caso isso aconteça, por exemplo. Tem uma condição que eu não posso cuidar. Agora, se você pode cuidar, você buscou o veterinário, seu cão, seu gatinho tem alguma condição de saúde que precisa ser esclarecida, eu sempre digo, não peque na forma de dizer assim, eu tenho dó, eu não vou fazer o exame. De jeito nenhum, isso não. Gente? Porque isso não. Eu falo assim, às vezes pode ser uma coisa mais grave. Exatamente. Os pets, eles, claro, biologicamente falando, né? São seres vivos, são mamíferos, eles vão apresentar, conforme o comportamento de cada espécie, a manifestação clínica para as determinadas doenças. Mas mesmo que muito já nessa convivência humanizada, são animais domésticos, eles têm muito do nosso dia a dia, mas eles muitas vezes não conseguem nos mostrar diretamente, exatamente o que eles estão sendo acometidos. Pelo quê? Então, se eu tenho uma condição, uma comorbidade em andamento, silenciosa, nem sempre a gente consegue pegar no começo. Então, a exteriorização de um sintoma, ele sendo um pet, a gente tem que fazer como? Se ele sinaliza de forma branda ou de forma exacerbada, isso vai depender da condição de doença que está acontecendo ali. Então, eu ter medo de levá-lo ao veterinário porque eu tenho dó dele fazer exame, isso não pode. A gente tem que imaginar o seguinte, eu tenho condição, eu vou levá-lo ao meu veterinário e vou fazer aquilo que eu posso, tudo que eu puder por ele. Com certeza. Então, tenha medo da doença que pode estar ali silenciosa. Então, não tenha medo de fazer exames. É claro que a gente vai tratar, vai orientar, vai explicar tudo o que está acontecendo e ele vai ser recebido com todo o amor, o protocolo e o respeito necessário para o nosso paciente e para o responsável que está ali com ele. Mesmo porque o exame, ele traz para a luz o que está acontecendo de real, porque às vezes a pessoa está com uma suspeita que é a X e depois o exame vai revelar que é Y. Exato. Você tem vivenciado situações assim? Por exemplo, se migra para um pré-diagnóstico de tal coisa, daí o exame vira e fala assim, gente, não é nada disso aqui. Olha, o exame revelou que é isso. Sim, sim. A gente faz o pensamento da seguinte forma, né? Existe uma avaliação clínica no consultório, no ambulatório ali, onde o pet vem com algumas queixas. Dor abdominal, parou de comer, não está comendo na quantidade que ele comia antes, ou apresentou fezes com sangue, xixi com sangue, tem alguma queixa ali. Esses sintomas são muito inespecíficos, como a gente costuma dizer, mais tecnicamente falando. Então, o que pode ser a dor abdominal, a prostração, uma febre? Pode ser tantas coisas. Então, é claro que o colega, mediante a sua experiência, vai fazer uma abordagem, ele pensa assim, acredito que possa ser algo relacionado a tal condição. Aí você faz o exame. Não necessariamente o exame vai dizer que era aquilo. Pode ser que sim, quando é uma doença muito clássica, muito evidente. Ok, o exame confirmou aquilo que o médico veterinário presumia, aquilo que clinicamente ele imaginou que fosse. E o exame valida a suspeita clínica e direciona tratamento. Quando eu tenho um exame que me dá um resultado diferente da hipótese clínica que o colega pensou no início, isso é totalmente comum de acontecer. Por quê? Como eu falei, as doenças elas são muito... A apresentação clínica delas, os sintomas são semelhantes para diversas doenças. Mesmo porque se o responsável não leva... O veterinário pode pedir os exames... E o veterinário pede o exame e o tutor fala, eu não vou fazer, deu uma melhoradinha, deu não sei o quê. Quem não garante que ele pode estar tomando uma medicação para um tipo de doença e se tivesse feito exame, ele pode estar tomando uma medicação que nem é talvez a correta para aquilo que teria sido diagnosticado se tivesse feito. Não pode acontecer isso? Pode, é assim, a gente tem um sintoma em andamento, o médico veterinário vai tratar os sintomas. É muito paliativo, né? Exato, ele vai tratar os sintomas. A questão é,
o que nós desejamos, aonde que a medicina e a medicina veterinária avançada, aonde que elas chegam? É a mesma analogia com nós, seres humanos. A gente tem, vamos dizer assim, uma manifestação clínica frequente. Tenho desconforto após comer tal coisa. Exemplo, a gente às vezes fica enrolando lá, procrastinando, procura um gastro. Nossa, eu não aguento mais, está me incomodando. O gastro pede endoscopia. Não, mas endoscopia eu vou ter que ir lá fazer exame, aquele preparo, ou colonoscopia, não. Isso aí eu não quero fazer. Vou tomar aqui minha medicação. É claro que o médico vai prescrever. Eu nem sabia que tinha colonoscopia para pet. Olha isso. Tem, sim. Então, a gente às vezes fica enrolando, né? A gente não quer também, preguiça, enfim. Vou deixar quieto. Naquele primeiro momento, no consultório, o médico, e assim como o médico veterinário, eles vão tratar o sintoma, a queixa principal que foi colocada ali naquela anamnese, naquela conversa. Mas o que o médico veterinário está buscando é a causa. E quem diz a causa para a maioria das doenças são os exames complementares, que nós chamamos. Existe um exame físico que é feito na sala do atendimento clínico. O que é o exame físico? Palpação, avaliação das mucosas, auscultação cardiopulmonar, aferição de temperatura, parâmetros clínicos do atendimento. Esse exame físico, ele é explorado, Mas ele não é uma coisa conclusiva. Não é, porque infelizmente ali o médico veterinário, ele tem recursos do que ele está vendo por fora. Ele vai se guiar para algumas coisas em cima Ele vai daquilo. se guiar. No atendimento, o paciente apresenta febre. Febre pode ser o quê? Tudo. E o que mais que ele viu ali? Externamente, ele está avaliando pelas ferramentas que ele tem ali. Né? O recurso do atendimento clínico, ele é essencial, ele é fundamental. Mas o médico veterinário, ele precisa lançar mão dos chamados exames complementares, que eles vão complementar uma suspeita clínica. Eu tenho um paciente na ausculta pulmonar... Complementar e validar, né? Complementar e validar. Tem um ruído respiratório. Será que é uma bronquite? Será que é uma pneumonia? Será que é outra condição? Quem vai dizer? O exame complementar. Então, ele complementa. Ele pode dizer, afirmar aquilo que o colega suspeitou, como também ele pode dar um outro direcionamento e falar assim, olha, colega, era tal condição. Essa daqui foi descartada. Olha que importante isso. Gente. E tá tudo certo sobre isso, porque se fosse para o exame complementar, que vem a ser os exames laboratoriais, os exames de imagem, se fosse para o exame complementar, apenas dizer aquilo que o consultório já nos disse, não faríamos exames. Com certeza. Ou seja, traz clareza para o veterinário, traz a informação correta para o responsável e qualidade de vida para o pet também, né, doutora? Sem dúvida. E assertividade em tratamento. Quanto mais recursos, quanto mais munido o médico veterinário está do que está acontecendo com o paciente dele, ele sabe exatamente, ele conseguiu ter tudo o que ele precisa a nível de diagnóstico, a gente tem um tratamento muito mais eficaz. Com certeza. Como que eu quero? Se eu tenho um pet que tem uma condição ali, clínica, onde eu evidenciei um problema, ele é meu animal. Eu levo, busco o médico veterinário para cuidar, né? Cuidar ali, intervir. Eu preciso de exames que são esclarecedores. Como que eu quero que o tratamento seja o mais ideal possível se eu não dei condições para esse médico trabalhar? O médico veterinário precisa de recursos. Como fazer isso, né, gente? Exato. Eu tenho um animal... Diagnóstico preciso se ele não tem... Ele não está laudado direcionado. Ele está tratando sintomas. Então, a importância da realização de exames de imagem, exames laboratoriais, ela é baseada nesse conceito. A gente está falando de medicina veterinária. É muito simples, né, doutora? A mesma coisa, a gente está com uma dor fortíssima, chega no hospital passando mal. O que vai fazer um diagnóstico para um médico lá? Se é uma pedra no rim, se é uma apendicite, os exames. Exato. E com o animal não é diferente, né, gente? Exato. A tomada de decisão. Você vai para o Buscopan, você vai para outra medicação. O que vamos fazer com essa paciente? Se eu não tenho o diagnóstico, como que eu vou ter tratamento? É claro que há casos e casos. Existem sintomas
mais facilmente de resolução. Dor de ouvido. Eu posso resolvê-los mais brevemente, não precisa de exames. Nem tudo requer um exame. Mas é claro que nós estamos falando das condições que necessitam de esclarecimento. Quando eu tenho uma condição clínica, uma condição de doença em que evidentemente ela é diagnosticada na sala do médico veterinário, no consultório, tá tudo certo. Nós estamos falando dos casos em que não temos a decisão ali do que está acontecendo. A gente tem sucesso terapêutico quando a gente tem diagnóstico ideal. Lógico, com certeza, né? Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou um pouquinho da sedação e tem ai meu Deus, esqueci o nome. Os contrastes. O contraste. Os contrastes Explica um pouquinho de exame. Quais são os exames que se faz contraste, os clássicos, e como que funciona essa questão do contraste. O contraste, a gente está falando de um exame que vai complementar o exame anterior. Então, o que temos? Na sala de raio-x, a gente tem um exame sem contraste, que deixou alguma pergunta em aberto. Fiz uma radiografia, onde eu sugiro o meio de contraste. É uma substância, para alguns casos, uma via oral, ou para outros casos ela pode ser injetável, a depender da suspeita. Então, o contraste para exame radiográfico, ele vai fortalecer, ele vai contribuir numa suspeita do exame radiográfico não que foi feito do antes. anestesista. Não precisa do anestesista. Que bom. E não, bem mais simples para o pet também. Bem mais simples. O exame contrastado via oral, ele é como na gente, né, o mesmo meio de contraste para avaliação de trato gastrointestinal, estômago, esôfago, principalmente a nível de esôfago hoje em dia, né, o que mais a gente tem aplicado. Posso estar fazendo alguma avaliação também a nível de intestino grosso, são as rotinas mais frequentes para meio de contraste via oral. O contraste injetável na radiologia, hoje não é tão comum como antigamente. A gente lançava muito mão do meio de contraste injetável para avaliação das vias urinárias e para avaliação da medula espinhal, do canal vertebral. Hoje, com o advento, hoje que eu falo nos últimos 20 anos, com o advento e o avanço da ultrassonografia abdominal, o meio de contraste injetável, ele está sendo apoiado pelo ultrassom abdominal. Então, uma boa ultrassonografia abdominal já é o apoio do meio de contraste. Então, meio de contraste injetável, a gente tem só casos pontuais. Não temos tanta aquela demanda como antigamente. Então, assim, tem risco, a gente vai conversar, vai explicar o protocolo, sempre a menor dose necessária para que o pet seja submetido a um exame que complemente o diagnóstico. Então, é sempre assim, com muita orientação, muita explicação, mediante uma avaliação prévia. Então, o meio de contraste, o exame contrastado, ele tem uma necessidade de ser feito. Ele contribui no diagnóstico. Se o paciente apresentar alguma contraindicação, a gente não faz e usa outros recursos. Ultrassonografia abdominal avançada. Então, hoje a gente já tem outras maneiras de trabalhar. O meio de contraste, o exame radiográfico contrastado, para alguns casos não pode ser substituído pelo ultrassom abdominal. Então, a gente vai para ele. A Ruvetes executa todos esses exames aqui em Atibaia. Todos aqui em Atibaia. É importante as pessoas saberem disso. Doutora, fala para mim uma coisa. Você tem longa data de carreira. Ela tem essa cara de novinha, mas está formada há quantos? Quase 11 anos. Esse ano eu faço 11 gente. Tem alguma coisa no decorrer da sua carteira, no quesito exames, resultados, que você está vendo assim, algo que te alerte demais, assim, no quesito resultados? Você fala assim, está acontecendo mais esse tipo de diagnóstico? O que você tem visto? No que se refere a exames de imagem, eu acho que tudo já acontecia no passado, assim como análises laboratoriais também. Na verdade, hoje nós temos uma casuística cada vez mais crescente, porque os pets estão recebendo mais atendimento. Então, podemos falar assim, nossa, mas meu pai, meu avô nunca ouviu falar de gastrite em animais. Que negócio é esse de gastrite? Endoscopia para pets. São comentários que ainda podem nos trazer alguma surpresa. Mas assim, as doenças elas sempre existiram.
né? Só que não se tinha essa estrutura por detrás para o tipo de diagnóstico. Exato. Verdade. O nosso pet em casa não tinha tanta assistência, então com certeza ele sofria de alguma condição, só que ele não recebia tratamento, não tínhamos tanto avanço. O avanço da medicina veterinária, ele vem dos últimos anos para cá, assim como o avanço da medicina, se a gente for olhar um pouquinho para trás, há muitas pessoas, há 30 anos atrás, que não faziam ultrassom abdominal. As mãezinhas não faziam ultrassom de acompanhamento gestacional. Verdade. Nem todo mundo tinha esse recurso. Então, por que hoje tem tanto, graças a Deus, para nós e para os pets? Por que esse avanço nos exames, tomografia, ressonância magnética, endoscopia? Porque isso vem junto com o avanço tecnológico, com a globalização, com o avanço dos setores em que a gente está falando de exames de imagem, exames laboratoriais, a gente precisa de máquina, né? Então, o avanço dessa frente tecnológica está mais acessível, com certeza, mas antigamente não tinha internet, não tinha computador. Verdade. Como é que a gente avançava nesses setores? Então, a tecnologia é totalmente amiga dos setores que utilizam maquinário. Então, hoje temos diagnóstico, consequentemente vem essa menção. A gente fala assim, nossa, os pets hoje têm mais doenças. Hoje a gente tem mais informação. Isso gera mais qualidade de vida e mais anos de vida para o pet também. Com certeza. A gente está falando de melhorias na saúde em geral. Então, se eu consigo contribuir na saúde de um pet de maneira a identificar doenças mais precocemente, que esse é o objetivo. Qualquer condição que esteja aparecendo ali, começou a acontecer, a gente investiga, esclarece, sabe o que é, trata exatamente, eu estou dando mais longevidade e qualidade de vida. Independentemente se, em alguns casos, a gente fala assim, determinada condição pode não ter cura, assim como na gente. Temos doenças que têm tratamento e temos doenças que têm cura. Quando eu avanço na medicina veterinária, eu trago mais diagnóstico, mais informação, mais recurso. A qualidade de vida é essa. Eu sei exatamente o que está acontecendo, eu consigo acompanhar, monitorar. Independentemente se a gente vai ter tratamento ou cura, ele está assistido, ele não está sofrendo. Verdade. É o que a gente não quer, o sofrimento. Verdade. Então, se eu sei o que está acontecendo, ele tem uma condição, por exemplo, doença renal crônica. Tem cura? Não. Mas ela tem tratamento, monitoramento. Então, eu faço o acompanhamento desse paciente regularmente. Exemplo, um paciente cardiopata. Tem cura essa cardiopatia? Não. Mas eu vou fazer o acompanhamento. Ele vai ser avaliado, examinado. A gente vai colocar um tratamento específico, um cardiologista. Então, ele vai viver com aquela condição, com essa comorbidade, mas de uma maneira... Se isso se desenvolveu mais, você tem um histórico do pet. A partir do momento em que a gente tem o diagnóstico, eu consigo tratar e ter o histórico, o acompanhamento, para que ali a gente faça, muitas vezes até um gráfico evolutivo, né? A importância do banco de dados, do centro de diagnóstico, uma empresa focada nesse serviço é justamente essa, proporcionar banco de dados, aonde ali a gente vai ter acompanhamento. O exame de janeiro, o exame de abril, o exame de setembro. Então, eu estou acompanhando de pertinho essa condição clínica que o nosso pet tem e ali eu estou dando recursos necessários para o clínico dele poder fazer esse monitoramento de uma maneira muito mais eficaz, muito mais controlada. Ou seja, é uma ferramenta... Uma clínica de diagnóstico é uma ferramenta essencial na vida de um veterinário hoje. Com certeza. A proposta da Ruvets é justamente essa, é contribuir para que o médico veterinário esteja munido de mais informações, aonde num ponto fixo ele pode encaminhar o paciente dele com a total tranquilidade e segurança, ele vai receber os seus exames, os seus resultados, ele pode falar conosco, comigo, com a equipe, com os profissionais, tirar suas dúvidas, fazer as suas recomendações e dali dar andamento no seu paciente. Ele não precisa ficar procurando, cadê o veterinário? Ele está aqui. Então, a proposta, a ideia é justamente essa, contribuir. Facilita muito a vida do veterinário também, né, doutora? Porque assim, vocês têm a mesma linguagem, né, gente? Ele tá com outro veterinário do outro lado também, né? Eu sou suspeita a dizer, porque eu realizo esse segmento, né? Mas todos os meus colegas que me acompanham há anos de profissão, sem dúvida nenhuma. Uma vez que o colega médico veterinário entende que o profissional
de diagnóstico é braço direito dele, a visão muda. A gente está aqui para contribuir. Para que ele não perca tempo. Ele precisa ter diagnóstico. E hoje, a questão tempo, ela é o calcanhar de Aquiles. É essencial. Porque a gente está falando de uma fase geracional onde nós, humanos, temos a ansiedade. Então, as pessoas são muito ansiosas, o pet não pode sofrer, eu preciso para agora, tudo para ontem. Então, a gente tem que trabalhar isso para que isso não se torne prejudicial. Mas a era do imediatismo, aquela dor, aquela angústia, eu não posso ficar assim, será que ele tem esta situação? O que pode ser? Vamos tratar e caso piore, a gente faz exames. Hoje, o perfil do tutor, do responsável de pets, e a gente escuta isso diariamente na nossa sala de atendimento. É assim, doutora, ele é meu filho, ele é meu amigo, ele é tudo o que eu tenho. Então, e eu não vejo isso como ruim. Eu, Raquel, particularmente, entendo todas essas questões. A gente tem que só alertar as pessoas para que elas não tornem os pacientes emocionalmente instáveis, porque a nossa ansiedade é transferida para eles automaticamente. Mas hoje, os animais, essa relação que inclusive estudamos isso nas salas de aula, em pesquisa científica, a gente fala isso, é tema de congresso na medicina veterinária hoje. Essa relação homem-animal, é assim chamada, onde a gente tem o conceito de One Health, saúde única, é também um tema para estudos em medicina veterinária. Esse conceito de saúde única envolve condições de doenças que podem ser transmitidas do homem para o animal e vice-versa, mas também ele puxa uma vertente para as questões emocionais. O conceito único é o quê? O pet hoje ele é membro da família. Com certeza. Então, ele é apoio, ele é amor, ele é base. Ele é o equilíbrio da casa. A gente só tem que ponderar e cuidar para que ele não seja sufocado emocionalmente. E nem pode humanizar o pet também, né? Porque às vezes tem uns exageros aí, né, doutora? Tem. Na ânsia de querer a gente demais. A gente ama, faz parte da nossa família, mas ele é um animalzinho ali. Exato. Ele não pode deixar de expressar as suas características inerentes à espécie dele. Então, eu tenho um pet. Ele é um pet, eu vou dar amor, apoio, vou dar tudo o que ele precisa, mas eu devo respeitar as características individuais dele. Então, eu não posso limitá-lo, eu não posso proibi-lo de expressar aquilo que aquela espécie necessita, senão eu vou adoecê-lo sem querer, é claro. Eu vou causar problemas na vida dele. Então, aonde hoje esse lado da relação de convivência dos animais com os seres humanos, apesar de ser médica veterinária, é meu papel. A gente fala assim, eu sou veterinária, eu trabalho para animais, eu contribuo no setor de diagnóstico para a saúde dos animais, mas eu também tenho que ter esse olhar para as pessoas, porque são elas as responsáveis pelos pets, são elas, os pets dependem da alimentação, da nutrição, do cuidado, das instalações de casa, mas essa pessoa, ela também precisa estar bem. É necessário que o médico veterinário tenha essa boa comunicação. O pet, ele é o braço direito, ele é o amigo, ele é o parceiro, ele é a fonte de força na casa. Porque ele é amor puro. É verdade. E é o que a gente hoje muitas vezes não tem. E as pessoas estão muito carentes, né? Exato. Eu falo assim, tá muito mais fácil hoje lidar com um bichinho que só vai te dar amor, porque as pessoas estão se decepcionando tanto com outros seres humanos. Exatamente. Às vezes tem dores, tem traumas, tem feridas, tem solidão. E o cachorrinho, o gatinho lá vai dar só... É que você falou, é puro amor, né? Ele é só amor, ele é alegria, ele tá sempre pronto para estar com a gente. A gente também tem que entender que ele também vai ter um começo, meio e fim. Por mais amor que a gente... E por mais dor que vai trazer pra gente, né? Pois é, eu costumo dizer que os animais só têm um defeito. Eles não são eternos. É verdade. Eles não são eternos aqui na Terra com a gente. Eles são eternos no nosso coração. Então, é preciso, né, falando desse tema, é preciso que a gente entenda que, enquanto eles estiverem conosco, essa caminhada vai ser a melhor possível. Aonde a gente vai inibir, vai amenizar o máximo possível qualquer tipo de dor ou sofrimento.
porque eles são tudo de bom. Verdade. Então, esse cuidado é necessário que seja falado num atendimento veterinário. O pet precisa estar bem para que aquela família esteja bem. Verdade. Doutora, a gente está caminhando para o final, mas eu não posso encerrar esse podcast. Eu queria que você falasse um pouco da sua biografia profissional. Para quem não conhece a doutora, explica um pouquinho a sua formação, tudo isso. Bom, como eu disse anteriormente, esse ano eu completo 11 anos de formada em medicina veterinária. Eu fiz a minha graduação. Na sequência, eu já fui para o meu programa de internato, onde a gente faz como se fosse uma residência, né? Um programa de trainee no Instituto Veterinário de Imagem, que fica em São Paulo, capital. Ali foi a minha casa, onde eu trabalhei por 10 anos. O Instituto Veterinário de Imagem é o IV, em São Paulo, na Vila Madalena. Ali a gente forma profissionais na área de imagem. Ali eu fiz um aprimoramento de 2 anos em tomografia, radiologia e ultrassonografia. Depois continuei como membro da equipe e assim completei os meus 10 anos ali de casa, onde tive a oportunidade de aprender com pessoas que eu considero gigantes. E claro que junto com isso, em paralelo a isso, eu também já trabalhava em outros locais, tive experiência em hospitais e centros de diagnóstico também. Depois eu tive uma experiência aqui no interior, em meados de 2018, eu trabalhei 4 anos aqui, num hospital veterinário da cidade, o Hospital Veterinário de Atibaia. Contribuí com os colegas ali no setor de radiologia e ultrassonografia, sempre nessa área. Eu nunca cliniquei, nunca fiz cirurgias, meu foco sempre foi esse, meu aprimoramento sempre foi esse. Diagnóstico. Em paralelo, então, eu conciliava a minha agenda com São Paulo e aqui, né? Período majoritário eu estava lá, hora eu também estava aqui. Tenho família aqui, tenho contato com o interior, sou apaixonada. Depois eu dei continuidade com o mestrado e atualmente no doutorado. Hoje eu sou professora de graduação e também ministro aulas em pós-graduação há 9 anos. Olha que bonitinho. Então, a medicina veterinária é um sonho, é uma paixão todos os dias. Eu tenho muita felicidade, muita satisfação, muita gratidão a Deus por tudo que ela me trouxe. Eu amo meu trabalho. Eu falo assim, é muito... Eu tenho gravado vários podcasts, né? Acho que esse é o 71, 72. Eu fico muito feliz quando as pessoas se encontram. Eu falo assim, tem pessoas que caem na profissão, principalmente a área da saúde hoje, que tem muita gente que migra para essa profissão pelo... eu vou ganhar muito dinheiro, vou ser médico, E quando a pessoa faz aquilo por amor... Eu falo assim, é muito prazeroso quando entra o amor e entra o dom que Deus dá. E é nato. Eu tenho pouquíssimo contato com você... Mas é nato que você está na profissão certa e você expressa isso. Você exala amor pela sua profissão. Então, assim, eu fico muito feliz. Que Deus te abençoe grandemente. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você teve pessoas que foram grandes exemplos para você, de profissionais, na tua caminhada. Você quer comentar algum pouquinho com eles? Pessoas que deixaram um legado para você? Sim, na profissão eu tenho meu professor de graduação, professor doutor Milton Colbert, é minha inspiração, de radiologista, de pessoa, de profissional, de professor. Generoso? Generoso, grandioso, durão também. Isso, esses são os bons. Doutor Milton, um abraço para o senhor. Sim, queridíssimo. E depois, na pós-graduação, o Dr. Salvador, responsável pelo Instituto Veterinário de Imagem, é um exemplo de radiologista, de pessoa e de ser humano. Ele sempre foi uma inspiração para mim e todos da equipe do IV. Todos os meus preceptores, os meus coordenadores, quem pôde me acompanhar. E isso na carreira, né? No mestrado e agora no doutorado é o meu orientador, o professor Dr. José Guilherme Xavier. É uma inspiração de ser humano, um cientista nato. Então, esses são os profissionais que me inspiram até hoje. Mas, enquanto ser humano e pessoa no mundo, são os meus pais. Ah, que bonitinhos. Como que eles chamam? Valdir e Odete. Você emocionou agora. E o Lucas, né? A doutora só está aqui porque o Lucas que fez contato com a gente. Manda uma mensagem para o Lucas. Sim. Ficou emocionada? Sim. Falar de quem é importante, o coração fica pequenininho, né? Ela é amor puro, essa moça, gente. O Lucas é um homem maravilhoso, ele é o amor da minha vida. Ele
encoraja todos os dias. Ele é um fã seu, viu, doutora? E eu sou muito fã dele. Que bonitinhos. Gente, eu fico muito feliz. O podcast é isso, viu? Eu falo assim, a gente expressar que ainda existe família. Trabalhar é muito bom, né, doutora? Sim. Quando a gente se encontra na profissão certa também, mas o que está dentro da porta da nossa casa para dentro é o mais importante, né? Sem dúvida. As pessoas que acreditam na gente, que amam a gente, que torcem pela gente, que vão estar nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, assim, eu fico muito feliz. A sua emoção não constrange em nada esse podcast. A sua emoção é um exemplo para quem está assistindo ali. Que as pessoas estão deixando de acreditar no casamento, no amor, na união, na família. A gente está vendo uma sociedade... E o que eu tenho para falar para você que assiste esse podcast é isso. Jamais deixe de sonhar e acreditar num relacionamento. É tão importante, né? Eu fico muito feliz. Sem dúvida. Eu acho que tudo é experiência na vida. Mas é muito também do que a gente tem nas intenções, no coração. Deus traz no nosso caminho tudo aquilo que a gente busca. Tudo que a gente procura. Claro que mediante esforço, mas Ele está cuidando. Os nossos principais valores vêm de dentro de casa. Sem dúvida. Caráter, valor. Então, fala assim, todo mundo passa lutas, né, doutora? Foi fácil o começo? Não, né, doutora? De maneira nenhuma. Muito esforço, muito sacrifício, muita dedicação. E eu faria tudo de novo. Olha que lindo. Faria tudo de E novo. você tá só começando. Então, assim, eu termino esse podcast pedindo a Deus e fazendo uma oração pela sua vida. Que seus melhores tempos estejam por vir. Muito Seja obrigada. na sua carreira profissional, seja na sua vida familiar com o Lucas, que você está construindo uma família agora com ele, seja na sua gratidão com seus pais. Que Deus te abençoe grandemente. Foi uma honra para mim conhecer uma pessoa que nem você. Eu não tenho dúvida que você vai trazer, que você vai agregar muito para a cidade. Então, assim, porque eu falo assim, trabalhar com vidas, sejam vidas humanas ou animais, é diferente da gente trabalhar com computador. Claro. Uma máquina quebra, você pega e joga fora, o cliente vem e compra outra. Agora, quando a gente está trabalhando com vida, seja um bichinho, seja um gatinho, um cachorrinho, seja uma... Eu falo assim, tá faltando muito esse amor, essa dedicação, essa humanização na área da saúde. Então, assim, eu tô lisonjeada. Foi uma honra para mim fazer esse podcast com você. Que Deus te abençoe grandemente. E você que está assistindo, eu falo assim, tem muitos profissionais, muitos no mercado, em todas as áreas. Mas a primeira coisa que eu me guio é assim, a pessoa está fazendo com amor, ela está pondo amor, ela está fazendo aquilo por dedicação. Se ela está fazendo ali, é muito certeiro que o resultado vai vir, que vai dar certo. Então, eu queria agradecer você, agradecer o Lucas que está aqui. Um casal lindo. Você que não conhece a Ruvetes, pode ir lá tomar um café, doutora? Claro. Nós vamos deixar no final do podcast todos os contatos da Ruveste. Endereço, Instagram, telefone e qualquer dúvida que você tiver, vai lá. Toma um café com o pessoal. Você que é veterinário, né? Que ainda não conhece a doutora, pode dar um pulinho lá que a Raquel tenho certeza que vai te receber de braços abertos. Um grande beijo para vocês. Olha, sigam a gente. E você que tem animalzinho, compartilhe esse podcast, porque às vezes o teu pai, o teu vizinho, alguém vai precisar em algum momento. Esse podcast fica eternizado no canal. Mas antes de terminar, eu estou sabendo que tem uma novidade, que eles estão com um projeto saindo do forno, gente. Quer comentar um pouquinho? Vamos falar. A gente está com um projeto, né? A pedido dos clientes na região, a gente está trazendo o Taxi Pet. Olha da isso. Ruvetes, para facilitar o deslocamento, para quem não tem carro ou o pet é difícil de embarcar. Então, vai poder acompanhar, vai poder vir junto no carro. Olha isso, então o responsável vem junto com o bichinho. Vem junto no pacote. Que legal, gente. Sucesso para vocês. Que Deus te abençoe grandemente. A Atibaia ganhou muito com a Ruvetes. Então, se o animalzinho está precisando de um centro de diagnóstico para exames, e não é só Atibaia, né, doutora? É toda a região. As cidades circunvizinhas estão muito próximas da gente.
assina aí, se inscreve no canal e contata a Ruvetes. Um super beijo para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.